Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Conexões com Barcelos. Hoje nossa conversa é com uma mulher que representa firmeza, empatia e compromisso com a justiça, a advogada Fernanda Hofstetter, conselheira da OAB Montenegro e voz ativa em ações sociais e institucionais. Fernanda vem compartilhar sua trajetória e os desafios da advocacia e sua visão do papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa. Prepare-se para uma conversa que vai além do direito e toca na essência da cidadania. Fernanda, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é a Fernanda fora dos tribunais, tua origem, formação e o que te levou ao mundo do direito. Então tá, primeiro eu quero agradecer o convite, seu Barcelos, é uma alegria estar aqui. Eu me chamo Fernanda Hofstetter, sou natural de Montenegro, filha da Yolanda e do Fredi. Sou formada em Direito pela Unicinos desde 2011. Sou esposa do Adriano Bergamo, que também é advogado, mãe da Manuela, do Rafael, que agora é o nosso presente, de 3 meses. E atuo junto à OAB como conselheira da OAB. Nós damos andamento nos processos ético-disciplinares, né? Conduzimos esses processos e nos manifestamos, então, instruímos os processos e nos manifestamos com relação às condutas que nos são levadas para análise. Eu integro a Comissão da Mulher Advogada, também junto à OAB aqui de Montenegro, na subseção de Montenegro. Sou representante da OAB no Conselho Municipal do Direito das Mulheres, aqui de Montenegro também, o CONDIM. E sou juíza de paz desde 2012, fui a primeira juíza de paz nomeada na cidade de Montenegro. Nós sempre tivemos homens como juízes de paz. Então, desde 2012, nós tivemos a primeira mulher e eu vim a ser nomeada e sigo até então. Concomitante a isso, eu atuo como advogada no meu escritório de advocacia e acredito muito na importância da atuação feminina em todas as esferas de trabalho. Acho que as mulheres levam uma sensibilidade, um olhar multifatorial para todas as demandas que são colocadas. E então acho que é muito importante essa atuação, né? Eu atuo como advogada do direito de família e previdenciário, na área previdenciária, então buscando sempre tentar conciliar as demandas familiares, os litígios familiares, né? Com muita conversa, com muito acolhimento, buscando garantir o acesso dos segurados aos seus direitos, né, sociais, previdenciários, aos benefícios previdenciários, que também são demandas bem importantes e que acabam trazendo para a coletividade, para a sociedade, esse respaldo, essa entrega do direito, né, para as pessoas. Muito bem, Fernanda. Você tem uma atuação marcante na advocacia local. Como o direito pode ser uma ferramenta de transformação social? Olha, o direito ele é indispensável para a sociedade. Nós não temos como pensar numa sociedade sem leis que regulamentem esse convívio. E a legislação, ela surge justamente para poder conciliar isso, né? Conciliar esse convívio em sociedade, diminuir as desigualdades sociais, criar leis que visam, a gente sempre fala em proteger, em trazer, digamos, um abrigo das pessoas que foram em algum momento ao longo da construção da sociedade, né? Que foram preteridas. Então a legislação ela vem se adequando às demandas sociais, né? Ela surge para isso, para adequar, e cada vez mais ela está em processo de transformação, levando em consideração as demandas sociais. A lei ela vem proteger a vida, vem proteger a liberdade, vem proteger as relações familiares, vem proteger o patrimônio das pessoas, vem garantir esse acesso aos direitos individuais, coletivos, difusos, meio ambiente, né? Então,
nós não temos como falar em sociedade sem falarmos do direito, sem falarmos nessa legislação que vem garantir esse convívio, né? Então, na OAB, nós temos a Comissão da Mulher Advogada. Essa comissão, ela busca efetivar as prerrogativas da mulher advogada no desempenho da sua função. Então, assim, nós atuamos também em causas sociais que trazem essa demanda da mulher, da criança e do adolescente, né? Então, nós buscamos, além de garantir o exercício da profissão pela mulher, nós também atuamos buscando a efetividade desses direitos para as mulheres. Dentro dessa área, Fernanda, assim, quais são os desafios enfrentados pelas mulheres na área jurídica? Os maiores desafios, eu acredito que ainda sejam as desigualdades salariais, né, que nós ainda temos essa dificuldade. Nós temos a conciliação entre o trabalho e a maternidade. Acho que esse é um desafio bem é o que eu estou passando, né? É um desafio bem grande, porque, seu Barcelos, nós temos no Código de Processo Civil um artigo que prevê a suspensão do processo pelo período de 30 dias para a mulher parturiente ou adotante. Contudo, nós temos uma licença maternidade prevista no INSS para as mulheres que contribuem de forma autônoma ou, enfim, com carteira assinada, e essa licença é de 120 dias. Então, nós temos uma desigualdade, um enfrentamento já, até de legislação, né? Porque o Código de Processo prevê a suspensão por 30 e eu ainda tenho que notificar o meu cliente sobre isso. Então, nós temos algumas desigualdades, algumas dificuldades, né, na efetivação do nosso trabalho. Então, diante de uma maternidade, diante de diferenças salariais, de muitas vezes nós temos esses cargos de liderança ocupados ainda com algumas restrições por mulheres, mas claro que nós estamos nos unindo cada vez mais, trabalhando em grupos, mentorias, né, buscando essa recolocação, buscando essa ocupação de espaços realmente que são importantes e buscando evitar, né, e diminuir, erradicar essas desigualdades. Na questão do papel da cidadania da mulher, assim, o que pode fazer para ela melhorar, né, fortalecer a nossa comunidade? Eu acredito que quando nós falamos em cidadania, nós falamos em atuação das pessoas em sociedade. Não temos como falar em cidadania sem isso. A OAB tem um projeto que se chama OAB Vai Escola. Ele é um projeto muito legal. E ele é um projeto que busca levar essas informações sobre cidadania, direito das mulheres, tudo que for interessante para os jovens, para as crianças e os adolescentes. Então, é uma forma de nós aproximarmos, de nós garantirmos essa cidadania. É levando as informações que são necessárias para as pessoas. No momento que nós levamos as informações para as pessoas, incentivamos que as pessoas participem das relações políticas, da atuação de projetos, na confecção de leis junto ao município, aos seus representantes, né, no legislativo, nós estamos trazendo o exercício dessa cidadania. Então, esse OAB Vai Escola, este ano, nós iniciamos ele, a primeira escola que nós aplicamos a palestra foi na Escola Álvaro de Moraes. E o tema escolhido este ano foi o feminicídio, né, a violência contra a mulher. Que vem muitas vezes de forma divulgada através do feminicídio, né? Mas que a violência contra a mulher, ela existe de várias formas: violência psicológica, violência financeira, violência moral, sexual, enfim. Então, esse tema, em razão do aumento do feminicídio no estado, foi o que a OAB nos passou para este projeto. Então, a gente começou atuando nessa escola, dando essa palestra para os adolescentes, e foi muito legal. Então, assim, claro que nós estamos no tema da violência contra a mulher, mas existem diversos temas que vai se buscar levar a conhecimento, né, para os jovens, para justamente fortalecer e fomentar esse exercício da cidadania. Para que esses adolescentes, eles tenham informações, para que eles tenham conhecimento, para que eles sejam não apenas espectadores da sociedade, mas representantes atuantes.
Nessa questão agora, questão da cidadania, a gente tem visto que Montenegro hoje tem uma boa representatividade das mulheres na Câmara de Vereadores, né? Exatamente, uma conquista, um pleito popular, né? Um pleito popular, todos os vereadores... As escolhas são das pessoas, das pessoas. A comunidade escolheu, né? Algo histórico, inédito na cidade. Nós temos hoje 5 mulheres vereadoras. Então, a vereadora Ana Paula, que era a vereadora que já estava, né, com mandato no período anterior, a vereadora Josi Paz, que retornou, e aí nós temos a Claudete, a professora Rive, né, que são primeiro mandato das duas, e mais a vereadora Fabrícia, que também é a primeira gestão dela. Então, assim, é um marco histórico. Eu acho que a gente pretende e almeja que isso não reduza. Que aumente. Né? Que aumente, se for possível. Porque eu acho que a participação, como eu disse lá no início, a mulher, ela tem uma visão macro das coisas, né? Então, eu não sei se é porque a mulher, ela tem essa questão da maternidade. Então, assim, a maternidade que faz com que a gente consiga conciliar mais coisas. Então, enquanto a mãe está ali cuidando da criança, está cuidando da casa, está cuidando do trabalho, a gente acaba tendo essa visão macro. Então, eu acho que a mulher, a participação dela em todos os setores é muito importante, porque é um olhar diferente. Não que seja melhor ou pior que o olhar dos homens, não é isso. Acho que cada um tem o seu olhar. Mas é muito importante que a gente tenha as mulheres nesses locais de trabalho, nesses postos de representatividade. Fernanda, é uma questão assim, vamos dizer assim, cultural e religiosa, talvez, que a gente vê que a mulher no Brasil ela tem uma boa presença, uma boa oportunidade. E a gente vê que em outros países, às vezes, a mulher não tem essa facilidade de expressão, de manifestação, aquilo que tu falaste. Pode ser cultural, pode ser religioso, pode ser assim. Qual é a tua visão dessa questão de mundo assim para as mulheres? Eu, Fernanda, brasileira, criada numa sociedade onde nós temos liberdade de expressão, onde nós temos liberdade de ação, onde nós temos a possibilidade de votar, de escolher os nossos representantes, onde nós temos voz ativa. Olho para essas diferenças culturais e fico assustada. Me assusta isso. Me assusta ver o quanto as mulheres ainda são tratadas como seres desprovidos de voz, desprovidos de capacidade, né? Mas entendo também que é uma questão cultural. Então, nós temos essa diferença de cultura, essa diferença de valores, essa diferença de construção muito grande quando a gente pensa em países onde as mulheres não têm essas possibilidades, né? Claro que eu, Fernanda, como uma mulher que tenho a possibilidade de fazer as coisas que quero, que gosto de me manifestar, gostaria muito que pudesse ser assim para todas. Não há dúvidas. O meu sonho, digamos, de mundo ideal é onde as mulheres possam sair de casa com segurança, voltar para suas casas com segurança, poderem cuidar, criar os seus filhos, exercendo atividade laboral, podendo ter voz para se manifestar, né? E participação ativa na sociedade, na construção de uma sociedade. Não apenas elegendo os nossos governantes, nossos representantes, mas sendo governante, sendo representante das pessoas, né? Então, para mim, o mundo ideal é esse, é onde a gente consiga trabalhar e fazer todas as demandas, cuidar da família, cuidar do nosso trabalho de forma livre, de forma segura. Mas entendo que nós temos culturas, ainda nós temos algumas situações que não nos permitem, né, com essa... Justamente, mas nessa situação, por exemplo, tu é casada com um advogado, Sim. Teu parceiro, teu sócio. É. E tu sente uma discriminação dentro dos teus clientes na escolha de um advogado, alguma coisa assim? Seu Barcelos, tu pensa? Eu acho que assim, ó, eu não vejo muito isso, tá? Eu particularmente não
não percebo isso, porque no nosso escritório, o Adriano ele atua em algumas áreas e eu atuo em outras áreas. Sim. Então nós não tem uma concorrência. Nós não temos uma concorrência, alguém que chegue lá pela mesma demanda e que faça a escolha do seu profissional. Quem chega no nosso escritório para resolver uma demanda de família ou previdenciária vai ser direcionado para mim, né? Quem chega no nosso escritório buscando uma regularização de uma área, buscando contratos, buscando ações indenizatórias, vai automaticamente conversar com o Adriano. Então, eu não sinto na minha atuação essa desigualdade, né? Mas como uma das representantes da Comissão da Mulher Advogada, a gente acaba vendo, né, situações que são narradas pelos colegas. A gente acaba vendo situações que são narradas por colegas de comissão em outros municípios. Então, isso faz com que aumente a necessidade de nós estarmos unidas e atuando contra essas desigualdades, que já ocorrem de forma menor, mas ainda ocorrem. Principalmente em municípios pequenos, por incrível que pareça, né? Mas às vezes municípios menores, a gente ainda tem aquela ideia do homem, né? Do homem ser o gestor, o responsável, o cabeça, né? Então, nós ainda lidamos com algumas dificuldades. Mas claro que a sociedade, de uma forma geral, ela evolui e a presença da mulher em todas as esferas de trabalho, ela está crescendo, né? Tanto que nós temos, historicamente, 5 vereadoras em Montenegro. Algo que nunca aconteceu. Forte, né? E não porque não tínhamos mulheres concorrendo. Não, nós sempre tivemos mulheres concorrendo. Foram as escolhas. Foram as escolhas, né? Então, mulheres que votaram em mulheres, homens que votaram em mulheres, né? Então, uma mudança, uma escolha, uma mudança realmente, também penso que pelas pessoas que se colocaram à disposição da sociedade, né? Nós precisamos ter pessoas com vontade de trabalhar, pessoas com ideias boas. Então, eu acredito que quando nós aliamos a mulher com essa visão macro, com boas ideias, com vontade de trabalhar, é o sucesso que a gente verifica aí na nossa Câmara. E uma outra questão, agora tu tá com o bebê. Sim. 3 meses? 3 meses. Então é uma nova etapa na tua vida. E como está sendo essa tua experiência com o bebê agora e a tua atividade profissional? Sobra tempo? Tu está conseguindo gerir essa nova situação? Agora tem sido bem difícil, realmente. Os clientes questionam, né? A senhora já retornou? A senhora já voltou a trabalhar? Algumas coisas que a gente pode orientar, resolver, né? Assim, por telefone, se faz, né? Não tem problema nenhum. Mas realmente a demanda ela está prejudicada em razão do meu afastamento do escritório para cuidar do Rafael, e ele ainda está na amamentação exclusiva, então o que me demanda mais presença para ele neste momento. E aí, neste ponto, né, seu Barcelos, eu vejo essa dificuldade, né? Também eu sinto na minha experiência essa dificuldade que já vem sendo narrada, mas que para mim ainda fazia muitos anos, né? A minha filha mais velha está com 8 anos. Sim. Então, quando eu a tive, era um outro momento. Eu era mais jovem, então a gente também conseguia conciliar de forma melhor as coisas, até por ser mais jovem, né? Mas agora, com a idade, com a experiência, com já ter uma filha que demande, né? 8 anos, mas ela ainda demanda da gente, e agora mais um bebê, realmente, eu pude confirmar o que muitas mães já narravam, mas que eu ainda até não havia me colocado naquele lugar. Né? E realmente é difícil porque a gente não consegue dar esse retorno, né? Mas o Adriano dá a mão junto. Mas o Adriano ajuda, pega junto,
Fica com o bebê, ajuda, auxilia, faz o seu papel de pai, né? Um pai presente, o pai. E tem as vovós do E tem as vós, os vovôs, tem os tios, a rede de apoio, ela é indispensável nesse momento. Que interessante e bacana. Assim. Uma questão assim também que eu tenho que perguntar é em função, tua mãe foi vereadora, sempre teve tio também, né? Assim, o teu lado político tem alguma necessidade de expansão ou está adormecido? Ai, seu Barcelos, então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que adora as pessoas. Né? Eu gosto do convívio, eu gosto do convívio com as pessoas, eu gosto da sociedade, eu sou uma pessoa expansiva, eu gosto, para mim, conviver em sociedade, conviver com as pessoas que estão próximas a nós, que estão no mesmo ambiente que nós, mesma cidade, ter esse cuidado, né, com as pessoas, isso é algo que é muito forte dentro de mim. A minha mãe, ela se aposentou pela Caixa Econômica Federal, sim. Né? Ela tinha 42 anos na época que ela se aposentou. Ela era uma mulher super nova. Então, para alguém que começou a trabalhar cedo, que se aposentou nova e estava ainda no auge da sua vida, da sua força, né? Ela não podia ficar parada. E ela sempre teve também esse contato com as pessoas na Caixa, né? Então, sim. Sempre teve muito atendimento ao público. Então, nós temos uma família com um histórico político muito grande, né? Então, meu tio, que é meu Dindo, nós tínhamos o meu avô, depois o meu bisavô. Então, nós sempre tivemos essa veia política muito atuante. Alguém na família. Vô Cujuta, vô Manuel. Então, nós sempre tivemos essas pessoas muito próximas da política, né? E nós temos, eu tenho consciência dessa veia política que eu carrego. Ela está ainda adormecida dentro de mim, porque eu consigo me realizar, né? Inclusive no auxílio às pessoas, no meu trabalho, né? Então, no meu trabalho como advogada, eu também consigo muitas vezes fazer o auxílio que eu acho, que eu entendo que é importante para as pessoas, né? Daquilo que está ao meu alcance, claro. Mas ela existe e eu vejo que ela existe a cada vez que eu sou, digamos, chamada para alguma atuação que vem em defesa da coletividade, a veia política ela está ali, ela está ali bem presente. Porque a vontade de ir, a vontade de fazer, a vontade de buscar soluções, ela é grande, né? Então, eu não posso dizer que dessa água eu não bebo, mas a situação atual me deixa ela adormecida e por enquanto vai ficar. Isso aí. Uma outra coisa, Fernanda, ontem até eu estava conversando com meu amigo lá, o Carlos Gilberto, e nós estávamos falando das mudanças que Montenegro vem sofrendo, das famílias que foram mudando, das tradições. E eu vim para cá em Montenegro em 1964, então peguei um período, depois fui estudar em Porto Alegre, depois voltei e tal. Mas a gente vê assim que aquelas famílias tradicionais, elas tinham um laço muito grande, né? Daí nós estávamos conversando, acho que tinha ali o Fred era da família obstetra que tinha Arte Móveis. Isso. E junto era sócio do Petri. Isso. Então, que tinha os móveis Petri e obstetra. E daí nós estávamos conversando que eles ainda têm agora mudando os móveis, ainda conservam as etiquetas. Isso, as etiquetas, uma etiqueta de metal em muitos móveis, ou Arte Móveis ou móveis Petri, né? Porque antigamente o meu avô, seu Barcelos, ele é natural da Alemanha, ele era alemão, né? Então ele veio da Alemanha para o Brasil. Quando ele chegou ao Brasil, era um período de guerra, então ele renunciou à cidadania alemã dele, né? E se naturalizou então brasileiro.
E ele aqui permaneceu, conheceu a minha avó em Porto Alegre, casaram, tiveram uns filhos, né? O meu pai, a minha tia Marli, a Carmen Marli, que era professora, e o meu pai. E eles vieram então para Montenegro, e quando eles vieram para Montenegro, ele comprou uma parte da empresa, né? Dos móveis Petri. Então eles ficaram ali, por um período eles ficaram como sócios, né? Sim. E depois sim, então ele adquiriu a outra parte e... Que daí passa a ser Artimóveis. Que passou a ser Artimóveis. Então, depois quando o meu avô faleceu, a empresa ficou então para minha tia, que era casada, né, com o Rubinich. Isso, e aí já tinha os filhos maiores, né, todo mundo ali se auxiliava. Claro, cada um foi tomando os seus caminhos, né? Isso, seu destino. E a Artimóveis, ela encerrou as suas atividades, vai fazer uns 12, 13 anos, se não me falha a memória. Foi muito difícil porque a bagagem familiar, o histórico familiar era muito grande. Forte, né? Muitas famílias que dependiam, né? Agora, claro, os anos finais ali, eles já tinham poucos funcionários, mas de qualquer modo, era a história familiar, era uma empresa de muitos anos, né? Uma empresa tradicional, que está na casa de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então... E uma tradição, uma tradição. Porque a gente fica vendo assim que eram artífices, né? Porque naquele tempo os móveis eram muito mais mão de obra e criatividade do que produção, né? Isso, muito. Eu lembro que na fábrica... Eu era né, cresci dentro da fábrica, então eu lembro dos montes de serragem, né, da madeira, a serragem da onde? Da madeira que se cortava para fazer os móveis, né, eu lembro das lâminas de madeira, as tiras de lâmina, e aí nós tínhamos na fábrica uma prensa hidráulica, que em cima então daquele aglomerado que a gente usava antigamente, depois o MDF, né? Se prensava aquela lâmina para fazer aquele acabamento da madeira, né? Então era tudo muito manual, um serviço muito manual. Nós tínhamos aquela linha de móveis Chipandelli, né? Que era os pés torneados, as molduras em volta das portas, né? Aquela cabeceira com um florão Então, assim, eram móveis que eram feitos de forma manual, esculpidos, né? Com uma demanda, assim, de quem trabalhava fantástica. E nós não temos mais isso. Não temos. Uma das tradições que estão sendo, né? Fernanda, nós estamos findando o nosso encontro. Queria deixar agora, gostaria que alguma mensagem que tu queira deixar para quem nos acompanha, um podcast que está iniciando agora. Gostaria, assim, uma mensagem tua, uma questão... Seu Barcelos, assim, como operadora do direito, nós estamos hoje, né, vivendo em sociedade e vendo um judiciário hoje eu acho que o maior destaque de todos os poderes hoje em redes sociais, em mídia, em qualquer veículo de comunicação hoje, é o judiciário que nós temos vendo como digamos, o maior atrativo, né? O que mais está em evidência é o poder judiciário. Então, não quero entrar aqui no mérito do que está certo, do que está errado, né? Mas eu gosto muito de uma frase do Rui Barbosa, que eu acho que, afora as questões do judiciário, é uma frase que me parece muito
presente nas nossas vidas, mas que nós ainda precisamos combater. Algo que já vem sendo dito há muitos anos, mas que nós ainda temos a expectativa de combater. Que é, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Essa frase foi dita, né? Essa frase foi dita por Rui Barbosa há quantos anos atrás? E ela é sempre tão presente, tão atual, né? Então, mas a minha manifestação aqui é no sentido de que a gente não se perca. De que a gente não perca a esperança em dias melhores, que a gente não perca a esperança no judiciário, né? O judiciário é composto por pessoas. Pessoas que oram tomam uma decisão, pessoas que oram tomam outras decisões, né? Então, mas nós temos algo que é muito maior do que isso, que é um conjunto de leis que regulamentam o nosso convívio em sociedade. Fernanda, muito obrigado, eu te agradeço por compartilhar a tua visão, por participar desse podcast. Fiquei muito honrado contigo aqui nos estúdios. E quem sabe uma outra hora a gente continua essa nossa conversa aí. Está muito bom, queria te agradecer muito, agradecer ao Adriano também, que sempre me atendeu tão bem assim, e nós temos muito a agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Sucesso! Obrigado.